Positivamente começando, bem-vindos! A minha convidada de hoje, ela é jovem, encantadora, tem uma voz linda e doce e uma história de vida muito impactante, que eu tenho certeza que vai te inspirar no dia de hoje. Então, acompanhe, seja muito bem-vinda, Beca Costa. Obrigada, Cá. Obrigada, Que Cá. linda! Eu fiquei tão feliz de você aceitar o meu convite. Eu fiquei Olha, mais feliz ainda. Você realmente, eu falo que você tem só 22 anos, mas já inspira tantas pessoas com o teu testemunho, com a tua história de vida, com o teu exemplo. Muito obrigada. Então, eu me sinto lisonjeada de poder compartilhar com as pessoas que estão aqui. Eu a conheci através das redes sociais, viu como as redes sociais são boas, fazem essas conexões, né? E hoje, muita gente que ainda não conhece a sua história de fé, de superação. Quem não conhece as músicas ainda, vai começar a curtir muito. Ouçam bastante. Ouçam muito em todas as plataformas, Beca Costa. Mas eu queria, primeiramente, que você ficasse muito à vontade aqui, que você se sentisse acolhida, se sentisse em casa. E quero te dar as boas-vindas. Obrigada, Cá. Quero dizer que eu te admiro demais da conta. Quando eu recebi a sua mensagem, eu falei, gente, olha o Deus movendo as coisas, que eu nunca imaginei que a gente estaria aqui juntas, né? E é realmente um privilégio poder compartilhar tudo aquilo que Deus fez e ainda está fazendo na minha vida, de todo o milagre que Ele tem feito na minha vida. Sim. E é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. E Beca, eu queria começar a conversar com você sobre o início do seu caminhar com Deus, com Jesus. Eu não sei se você já veio de um berço cristão, se é algo que vocês, como família, né, vocês foram descobrindo isso ao longo, né, da vida. Como se iniciou a sua história com Deus? Então, eu nasci num lar cristão mesmo. Desde a geração dos meus avós, a minha família sempre foi muito envolvida com a música. Meus avós, meu avô era regente de coral, minha mãe professora de canto, sempre envolvidos. Que beleza ter uma professora na própria casa. Exatamente, né? Um privilégio. É. E a gente sempre teve o contato com Deus, mas o meu verdadeiro encontro com Deus foi aos meus 13 anos, quando eu decidi por mim mesma que eu queria servir, né? Que é como você falou da primeira vez que você havia batizado, né? Foi como um mergulho, né? Mas que hoje você tem essa convicção, que foi domingo agora, né? Não sei quando vai ser publicado aqui. Sim. Mas aos 13 anos eu tive essa minha convicção de que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é viver para Deus intensivamente. Normalmente a gente tem essa percepção, pelo menos a maioria das pessoas, depois que já viveu, já tentou de tudo e sente algo, né, faltando. Então, é bonito a gente ver quando um jovem, né, quanto mais cedo ele descobre isso com convicção, né, não iludido de que Deus vai fazer milagres só e que você não vai ter que se entregar. Né? Então, para você, o que foi essencial para você ter essa percepção naquele momento? De que forma você foi tocada diferente? Eu percebi que as escolhas da minha vida, elas não estavam... Dando o fruto que você imaginava, assim, também. Foi bem na época do Raul Gil, quando eu tive a minha conversão, né? E eu estava passando por... Eu era muito nova, eu tinha 12 anos. E aí eu pude perceber que, tipo assim, a vida com Deus, ela precisa ter seriedade, né? A gente não pode viver uma vida dupla, né? Deus trouxe o meu entendimento que a adoração, ela não é somente o cantar, mas ela é um estilo de vida. Sim. Então, eu não me lembro ao certo o que me deu o start, né? Mas foi durante o Raul Gil e depois de tudo que eu comecei a ministrar nas igrejas, eu pude ter no meu coração que eu queria servir a Deus de verdade, sabe? E foi ali, você chegou a se batizar também nessa época? Foi, nessa mesma época. Foi tudo junto. E foi, assim, essencial, né? Porque a nossa vida, ela muda depois do batismo, né? A gente sente declarar para as pessoas, né? Que quando a gente batiza, nós estamos declarando para as pessoas a nossa decisão. Isso muda a nossa vida, né? Sim. Traz uma responsabilidade.
E pude ter muito mais leveza na minha vida, no meu relacionamento com Deus, Uhum. do que antes, né? E Como era o antes, o O antes? relacionamento antes? Então. Era a busca só em momentos que você já não sabia o que fazer? É, exatamente. Do tipo assim, quando a gente precisar, a gente busca. Sim. Mas a gente vê que, na verdade, a vida fica muito vazia. É. Muito vazia quando é assim. Mas buscar a Deus todos os dias faz toda a diferença. Eu falo que essa questão da gente, hoje em dia, nessa busca tanto por independência, Uhum. e a gente, quando a gente tem esse real encontro, essa entrega, a gente percebe que nós sempre fomos dependentes, né? Uhum. Só que é quando a gente reconhece a dependência e entrega que tudo fica mais leve. Então, a gente está buscando uma independência vazia. Porque nós já somos dependentes. Enquanto buscarmos nossa independência sem Deus, a gente nunca vai estar completa. Exatamente. A gente depende dele para acordar, para abrir os olhos, para viver, para sermos curados. A gente depende dele para tudo, para tudo. Então, como que a gente pode se intitular, né, independente? Exatamente. E quando a gente percebe, isso dá uma paz. Você fala, eu sou dependente mesmo, mas não é dependente dos homens, dependente do mundo, eu sou dependente de Deus. E como é bom depender de quem me criou, que sabe como eu funciono. Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito bom. É maravilhoso. Mas também eu falo, logo depois disso, apesar de se tornar mais leve, eu falo que dentro da gente, a gente se torna mais leve, mais completa. Não sei se como foi com você. Mas também vem os obstáculos e as provações. Com certeza. Como foi desse momento teu de conversão para frente? O que foi mudando na tua forma de agir, de ser, das pessoas te enxergarem? Então, um momento muito marcante na minha vida, no meu relacionamento com Deus, foi especificamente na parte da cura da minha vida, né? Porque eu sou deficiente desde sempre, não sei se eu estou entrando antes da hora na pauta. Ah, não, ótimo, já entra na pauta. Aqui não tem ordem de pauta. A ordem é a gente que faz. Eu sempre fui deficiente a minha vida inteira, né? Tive uma infecção aos 8 meses de nascida. Essa infecção deixou uma sequela de uma diferença de 15 centímetros de uma perna para outra. Meu pé ele não desenvolveu. E conforme eu fui crescendo, a perna permaneceu como uma perna de um bebê. Né? E eu sentia muita dor, não conseguia mais andar. Aos 13 anos, 14 anos, eu já não dava conta de andar, eu precisava de cadeira de rodas, eu precisava de auxílio com muletas. Eu ia ministrar nas igrejas. Depois da ministração, eu ficava derrotada, assim, morrendo de dor na perna. E quando nós íamos ministrar lá, nas igrejas, né? As pessoas sempre oravam, me chamavam à frente. Isso aconteceu muitas vezes. Eles nos chamavam à frente e aí eles falavam assim: olha, Rebeca, a gente vai orar por você agora e Deus vai fazer uma grande coisa na sua vida. E na minha cabeça, essa grande coisa seria a minha perna crescer. A gente cria uma expectativa, né? Exatamente. E eu me senti... As pessoas oravam, né? Aí quando a gente abriu os olhos, a minha perna estava igual. Eu falava: Senhor, eu achei que você ia fazer uma grande coisa na minha vida, mas tá a mesma coisa. Sim, sabe? Isso foi se repetindo. Você foi se sentindo frustrada? Isso que eu ia falar. Né? Porque quando a gente cria uma expectativa e ela não é, né, alcançada, com relação aos planos de Deus também, a gente vai se sentindo frustrada e corre o risco da nossa fé ficar enfraquecida. Exatamente, né? Porque é incrível como Satanás ele se aproveita desses momentos para que a gente coloque a nossa fé em prova. Né? Tipo assim, será que Deus realmente faz milagres? Mas, conforme eles iam fazendo essa oração, isso vinha ao meu coração, esses pensamentos vinham ao meu coração. Até que a gente teve a oportunidade de fazer um tratamento, que seria serrar o osso e fazer com que a perna crescesse mecanicamente. Né? A gente giraria uma chavinha e aí cresceria osso, tecido, todos os tecidos ao mesmo tempo, né? E aí eu não teria mais a diferença de tamanho entre as duas pernas. Só que aí o médico pediu por segurança um exame que era uma angiografia, para ver como que estava a circulação, tudo tal. E a gente descobriu nesse exame que a bactéria que eu tive aos meus 8 meses de nascida,
que ela também havia comprometido a minha parte circulatória. E aí ele falou, olha, não tem jeito, falou pra minha mãe, né? Os médicos não têm muito tato pra falar. Sim. Eles falaram, olha, ou essa menina morre, ou ela vai perder a perna do quadril pra baixo, não tem condição. Nem se você assinar um termo de consentimento, eu não vou fazer essa cirurgia nela, não, de jeito nenhum. E aquilo foi um rebuliço na minha expectativa. Imagina. Também, né? Porque... E da sua família também, eu também, acredito, né? Também. É muito difícil, porque também eles não poderem não tem o que fazer. Te desestimular, né? Não querer mostrar a real situação, mas o sentimento é real ali. É real. E aí, quando eu recebi essa notícia, que ele havia falado que não tinha mais jeito, eu fiquei desestabilizada. Minha mãe não sabia o que falar. Eu só chorava. E eu falava, Senhor, poxa, e agora? Por quê, né? Tudo. Por que aconteceu? Eu sou tão boa, né? Você se perguntava. Senhor, eu sou tão boa, tem gente que está fazendo tanta coisa ruim e está tendo tudo. Por que isso está acontecendo comigo? A gente se questiona, né? Foi duro. Eu não quero romantizar a dor, nem dizer que é ótimo passar por momentos difíceis. Mas eu quero trazer uma esperança para quem estiver escutando, de que quando nós passamos com Deus por todas essas situações, tudo muda. Tudo muda. Doeu? Com certeza. Receber essa notícia foi horrível. Mas Deus trouxe sobre a minha vida e sobre a vida da minha família a paz que excede todo entendimento, que ela está disponível para todas as pessoas. Então, a gente foi para o carro, nós fomos até Lusiânia para fazer essa consulta. Voltando para casa, a minha mãe não tinha nada para falar para mim. E eu falei, Deus, eu queria muito que o Senhor se mostrasse real na minha vida. Porque não tem nada que eu possa fazer agora. Eu não aguento mais a dor que eu tô sentindo. Eu nunca tive nenhum problema com o meu visual. Nenhum problema. Eu nunca me senti frustrada por ter deficiência. Mas a dor física que eu sentia, eu não estava mais aguentando. E aí eu liguei o som do carro. Ficou um silêncio, assim, que doía na alma. E eu liguei o som do carro, liguei no aleatório, a playlist, e começou a tocar a música da Laura Sogueles, que diz assim: posso descansar. Não é da Laura Sogueles, não, desculpa, gente. Da Oficina G3. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti e leve estarei. E naquele momento eu pude sentir a paz de Deus no meu coração, entendendo que a cura que eu precisava na minha vida eu já tinha, que era a aceitação daquilo que havia acontecido comigo, de eu não ter nenhum complexo por ser deficiente, muito pelo contrário, eu tenho orgulho. Eu me sinto privilegiada por hoje poder ajudar tantas outras pessoas, sim, principalmente através da minha formação, que eu estou em formação como fisioterapeuta também e trabalho com pessoas amputadas. Então eu vejo que Deus tem propósito para todas as coisas. Se tivesse sido diferente, se lá atrás eu tivesse recebido a cura da minha perna, provavelmente não daria tanto valor como hoje. Deus tem os seus planos. Então eu sou grata por cada pedaço que foi tirado de mim, porque Deus me fez completa hoje, independente de faltar esse pedaço. E depois desse momento, assim, é lindo, né, a gente ver o poder de Deus mesmo, quando a gente passa a entendê-lo. Porque o testemunho, ele nunca acaba. Ele não acaba quando a gente tem um obstáculo, quando a gente tem um problema.
ele é contínuo, ele né? ele é contínuo e às vezes quando a gente se apoia, né, somente na dor e esquece que ele está ali para levantar, a gente nunca vai sentir essa paz. Exatamente. Que vale mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Tem muita gente, eu falo que estão aí com as pernas saudáveis e não tem essa paz. É verdade. Tem outros que têm um trabalho melhor do que o nosso e não tem paz. Então, só que o mundo é tão ilusório, eu falo que o que a gente vê, às vezes, superficialmente, é ilusório, que pode levar muitas pessoas, principalmente os jovens, né, que estão no início da vida, a achar que aquilo é a essência da felicidade. E a felicidade é essa paz interna. Exatamente. Perdão. Imagina, pode falar. Eu achei muito importante ter vivido tudo isso grande, né? Porque lá atrás, quando eu tive a infecção, tudo tal, os médicos disseram para os meus pais que a melhor opção seria amputar, né? Quando eu era bebê. Mas meus pais não quiseram essa opção. E eu achei que foi um marco muito grande na minha vida, ter a oportunidade de escolher e optar pela minha amputação, sabe? Porque foi uma experiência com Deus maravilhosa, maravilhosa. Difícil, mas foi maravilhosa. Mudou, forjou o meu caráter, me trouxe convicção e me trouxe firmeza na minha fé. De eu poder descansar em Deus, mesmo... Principalmente quando as coisas não acontecem da forma que eu quero. Porque se as coisas acontecessem do jeito que eu quero, gente, se a gente pensar, não tava bom. Se a gente pensar, é que a gente não sabe as consequências que nós teríamos, mas realmente. Exatamente. Quando a gente confia, mesmo sem entender, e entende logo depois, você fala, daí a gente confia mais. Exatamente. Fala, que bom, porque eu confiei, porque se eu tivesse feito do meu jeito... Teria sido ruim. Teria sido ruim. Então... que bom que você teve esse entendimento, né, tão jovem. Eu olho assim, eu fico admirada, por isso que eu me inspiro. Eu falo, poxa, fui descobrir isso só depois dos 40 e pouco. Senhor, eu perdi tanto tempo na vida sem te reconhecer. Agora, é por isso que hoje eu tenho tanta sede, tanta pressa, porque eu sinto que foi um tempo perdido. Né? Por isso que se você for jovem, não importa a idade que você tem, não demore para tomar essa decisão, porque você só vai sentir melhor, a vida vai andar com mais leveza, com mais paz. Então não se apoie pelo que, né, você esteja vendo nas redes sociais, por tudo que é superficial, por essa alegria que as pessoas aparentam, muitas delas que não estão nem aí para Deus, que não sabem nem o que é ter fé. Essa alegria é daqui para fora. Aqui dentro não há paz para essas pessoas. Não há paz. É superficial, é ilusória, é passageira. Então não se enganem, sabe? Prestem atenção em tantas pessoas que já têm uma história de caminhada com Deus, nos testemunhos. Porque a gente sabe que ser cristão hoje em dia é uma batalha diária, porque o mundo vai contra, né, a quem, né, fala da sua fé, a quem vive a sua fé. Então, é uma batalha muito maior. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente quer mostrar que vale a pena servir a Deus, né? Vale a pena andar com Ele. Então, não se enganem com aqueles que, né, não demonstram, que não gostam nem de falar sobre isso, que não vivem para Deus e aparentemente estão conquistando o mundo, estão conquistando fama, estão felizes, estão viajando. Então parece que está tudo mil maravilhas. Olha, porque a hora que o barco afunda, e mesmo a hora que o barco não afunda, lá dentro, ó, não tá bom o negócio, né? Não vale a pena conquistar tudo, conseguir tudo aquilo que a gente quer se Deus não estiver com a gente. Sim. Porque é a mesma coisa que nada. E eu acho que tomar decisões difíceis, né, decisões que podem mudar a nossa vida, acho que causa em nós uma sensação de responsabilidade muito grande. Né? Só que quando a gente anda com Deus, Ele nos dá essa paz, esse entendimento. Então, eu imagino que ali para você, eu como falo, olhando de fora, foi uma decisão muito difícil. Você fala, poxa, agora eu vou aceitar, amputar, eu estou tomando essa decisão. Mas porque no fundo não era só você. Era Deus movendo todas as coisas, né? Mas assim, uma coisa também que pairava muito na minha cabeça quando eu estava decidindo, né? Eu pensei assim, gente, o que as pessoas vão pensar dessa minha decisão? Será que eles vão pensar que eu desisti de crer
naquilo que Deus pode fazer na minha vida. Sim. Mas graças a Deus, Deus trouxe entendimento para mim, trouxe entendimento para minha família, de que através disso haveria um propósito também, né? E depois de 1 ano da minha amputação, nós fizemos, minhas amigas e minha mãe, elas recordaram vários momentos, né, filmando, e eu tive a oportunidade de fazer um vídeo, um vídeo muito caseiro, juntando todos esses pedaços do meu processo de amputação, os momentos que eu estava chorando, os momentos, enfim. E publiquei no YouTube, sem nenhuma pretensão de nada. E aí, ontem, eu fui entrar, o vídeo tá com 2.400.000. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? E muitas pessoas testemunhando assim, nossa, olha, fiquei muito feliz de ter visto esse vídeo. Não te conhecia, mas parei nesse vídeo aqui e pude ser mais grato por aquilo que Deus fez na minha vida e de reconhecer que, poxa, as coisas, a nossa vida, você pode ter 2 pernas, pode ter tudo tal, mas a sua dor, ela é diferente. Né? Não quero falar aqui que a minha dor é a maior do mundo e, meu Deus, me respeitem porque eu sou a sofrida. Não, mas assim, cada pessoa tem a sua dor. E Deus, Ele traz a paz para todos aqueles que buscam. Todos aqueles que buscam, né? Então, a minha alegria é poder ver o testemunho das pessoas ao conhecerem um pouquinho mais da minha história, que na verdade é tudo sobre Deus. Não é nada de Rebeca, gente. Não foi a Rebeca que foi forte. Foi o Espírito Santo. Foi Deus movendo na minha vida. Não tem nada de Rebeca lá, não. É o Senhor. E você pode também ter essa paz. Você pode também ter acesso ao meu Deus, ao nosso Deus, que é Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jiré, Deus que provê. E Ele está de braços abertos para você. Com certeza. Só esperando, né? Só esperando. A gente às vezes não está vendo. A gente está cega, né, para as coisas do mundo, para nós mesmas e sem perceber o quanto que ele está disponível a todos. Isso mesmo. Depois daí você percebe que outras coisas foram mudando na tua vida, a tua forma até de louvar, de adorar, de cantar, de se inspirar. Mudou bastante. Calma, é uma pergunta? Tá, sim. Não, você sente que mudou também depois da sua tomada de decisão, porque isso é um voto de confiança no que Deus estava fazendo. Exatamente. Então você se sente mais firme, mais forte. Me sinto. Eu falo daí da tua forma de se expressar musicalmente, tudo. Você acha que teve uma mudança com relação a isso? Com certeza, porque quando eu era mais novinha, pequena, tudo isso, até os meus 5 anos eu fiz 16 cirurgias. Tentando reconstruir minha perna. Mas eu não tenho memória. Você cantava desde pequena? Já gostava de cantar? Já, sempre gostei da música. Sempre foi pro louvor ou você cantava outras músicas também? Então, eu fui no Astros. Então, olha lá, ó. Então, eu fui no Astros e eu cantei Adele, né? Menina, se eu pudesse deletar esse vídeo, essa apresentação, porque eu tava muito nervosa, enfim. Mas também tive a convicção lá na frente de que o meu chamado era o louvor mesmo, né? Participei do Raul Gil, fui finalista. Mas eu queria falar da mudança é porque quando eu era mais nova, então, eu não me recordo de nada das cirurgias, não me lembro de nada. Deus foi muito, muito gracioso comigo, porque eu não tenho nenhuma memória. Mas essa situação, aos meus 16 anos, que eu precisei decidir, e aos 18 fazer a amputação, foi uma experiência minha com Deus. Lá atrás foram os meus pais, era a fé dos meus pais que estava sendo provada, era uma coisa deles com Deus. Eu estava lá, mas eu não tinha noção de nada. Então, a mudança foi drástica. Da minha fé e da minha confiança em Deus a partir disso. E, consequentemente, no meu ministério, nas minhas músicas e em tudo na minha vida. Você percebeu, em algum momento, sentiu prejudicada emocionalmente, que fosse não pela tua percepção de você mesma, mas pelo olhar dos outros, por sofrer algum tipo de bullying na escola, enfim? Olha... Algo que te... Com certeza. Com certeza. Não me senti prejudicada porque os meus pais sempre me
me criaram de uma forma a entender que a minha identidade, aquilo que eu sou, o que importa é o que Deus pensa a meu respeito, né? Por isso que é importante a gente ter um relacionamento com Deus, ler a palavra, porque não importa o que as pessoas digam, eu sei quem eu sou, porque a Bíblia diz quem eu sou, o Senhor diz quem eu sou. Então, na escola, sempre, as crianças, eu nunca entendi o porquê, mas as crianças, elas têm essa tendência a criticar o outro por ser diferente de alguma forma, né? Mas eu nunca liguei, gente. Inclusive, a minha forma de lidar com tudo isso, que eu vejo como leve, é assim, eu mesma não fazendo bullying comigo mesma, né? Mas, tipo assim, teve uma situação que aconteceu que foi... Como é que foi? Eu tava ministrando em algum lugar e a pessoa perguntou assim, acho que você hoje acordou com o pé esquerdo, alguma coisa assim. Aí eu falei, não tem como eu acordar com o pé esquerdo, porque eu não tenho o pé esquerdo, entendeu? Então, tipo assim, essa foi a minha forma leve de lidar com tudo isso. Sim. Que às vezes as pessoas até ficam assim, será que eu posso rir? Será que eu não posso rir dessa piada que ela fez? Sim. Mas pra mim é muito leve mesmo. Mas eu nunca me senti prejudicada emocionalmente. Inclusive, teve uma fase na minha vida muito legal, que eu passei por uma cirurgia, em que eu fiquei engessada do peito pra baixo. E eu tava no Jardim 3, e aí eu queria, ainda assim, ir para a escola, né? A escola me deu a oportunidade de ser afastada, não precisar ir às aulas. Sim. Mas eu falei, não, mãe, eu quero ir para a escola, porque eu adorava. Você quis ir? Você foi engessada? Eu quis ir engessada. Aí a professora, eles colocaram várias mesas, assim, juntas, e eu ficava deitada na sala de aula, e aí eu ia copiando do lado, assim. E uma coisa que eu achei, assim, muito legal... E os outros alunos? Então, na hora do intervalo, eles faziam um revezamento de quem ia ficar comigo. Então, assim, 5 minutos ficava um comigo, aí saía. Aí 5 minutos voltava outro grupo. Então, assim, apesar do bullying, das chacotas que aconteceram comigo, também tiveram muitos momentos preciosos. De eu poder me sentir muito cuidada por Deus e cuidada pelas pessoas, né? Então foi um momento muito gostoso e muito especial que eu pude receber o afago de tipo assim, olha, você é amada, você está sendo cuidada, então não liga para o que as pessoas falam. Se alguém te critica de alguma forma de física, né? Então foi um momento muito maravilhoso para mim. Tenho boas lembranças também. Então, nessa época... E hoje você percebe que você reconhece isso hoje, que você tem maior entendimento? Ou já desde aquela época você se sentia assim, acolhida, cuidada? Quando eu paro para pensar, eu tenho dimensão. Eu me senti amada, mas hoje eu tenho a dimensão do quanto eu era amada, do quanto eu sou amada, né? Mas do carinho que as pessoas, graças a Deus, davam para mim, sabe? Sim. Mas não tinha ideia, eu não tinha noção. Como que é a sua rotina diária de oração ou com Deus? Você tem um tempo que você costuma tirar, olha, sempre nesse horário, nesse local, ou você adapta de acordo com a tua agenda? Como funciona? Tem uma coisa que eu adoro fazer, que... Não sei se você conhece a pastora Joyce Meyer. Claro, minha filha. Então, gente, se eu tô no carro... eu também amo. Eu comecei adoro a ela. minha conversão ouvindo... E ouvindo inglês, sem saber o inglês fluente, eu comecei a entender tudo que ela falava. Meu Deus, gente... Foi uma experiência muito... Que incrível, eu tenho uma experiência parecida com a sua também, mas não com a Joyce Meyer. Eu fui a um acampamento nos Estados Unidos, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Foi nessa época da minha conversão, né? E eu fui para os Estados Unidos, participei de um acampamento lá. Eu não sabia nada de inglês, eu não sabia entender nada. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor realmente tem algo para minha vida, se o Senhor realmente existe, eu quero uma prova. Gente, eu comecei a entender tudo em inglês que eu participei. Era um acampamento de jovens, né? Chamado Youth for the Nations. E eu comecei a falar inglês. Tinha um momento da administração que as pessoas pediam que a gente dissesse qual era o nosso pedido de oração, né? E aí, quando eu
ia falar, as palavras fluíam naturalmente. Então, assim, foi mais uma vez que eu vivi o sobrenatural de Deus. Como você começou a entender o inglês através da Joyce Meyer, né? Então, é incrível quando a gente vive esses detalhes com Deus. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer da parte do meu devocional, além da leitura da palavra e de tudo tal, é quando eu tô no carro, é colocar Joyce Meyer. Sim. É maravilhoso. Se você ainda não escutou Joyce Meyer, ela tem... dá segredos que são, às vezes, óbvios, né? Uhum. Mas baseados na palavra para que a gente viva uma vida abundante. Sim. E isso é uma coisa que eu não abro mão. É no carro tá escutando Joyce Meyer. Sim. A forma com que ela expressa, que ela explica, né? Que ela coloca no contexto do nosso dia a dia. Uhum. Como você falou, às vezes parece óbvio. Fala, poxa, eu já pensava assim, mas eu jamais expressaria desse jeito. Que incrível, né? Isso é um dom. É bonito de ver, assim. Eu me inspiro muito nela também. Ela é maravilhosa. Muito, muito, muito. Você falou, né, que estava passando por um momento, que ali também foi um momento mais difícil da sua vida, né? Quais foram os momentos que você, além da parte, né, da amputação, que você precisou se apegar ainda mais em Deus? Porque a gente falou, diariamente a gente precisa, né? Mas existem alguns mais marcantes que a gente precisa reafirmar novamente a nossa fé. Uhum. Então, eu acho que a adolescência ela é uma fase muito confusa para todo mundo, né? Não sei se eu sou o único ser humano que com certeza, não. Porque a gente tem aquela coisa de querer ser adulto, né? Mas não ser adulto ainda e as pessoas te tratarem como criança. Sim. E ter responsabilidades. É um choque, assim, quando a gente começa a iniciar um pouquinho da vida adulta, né? Que a gente não tem era nem um trisco, assim, do que realmente é a vida adulta, né? Então, assim, foi uma fase muito difícil pra mim. Porque eu não tinha a convicção da minha identidade e nem a convicção do meu relacionamento com Deus. Era um negócio de domingo e morreu. Domingo, acabou. Mas também foi um momento muito importante para entender o meu propósito com Deus, né? E também saber da minha identidade. Porque lá, quando eu tive a minha conversão, foi a partir desse momento que eu soube da minha identidade mesmo. Apesar dos meus pais sempre plantarem no meu coração, na minha mente, aquilo que vinha de Deus, poder buscar por mim mesma, né? Agora eu, Rebeca, vou ali ter o meu tempo com Deus. Eu vou buscar. Fez toda a diferença na minha vida. Sim. Toda a diferença. Trouxe direcionamento mesmo, né? Daquilo que eu tenho que pensar, daquilo que eu tenho que fazer, das decisões que eu tinha que tomar. E, olha, eu não vejo a minha vida sem o Senhor. Eu não vejo a minha vida sem o Senhor. Porque Ele é o nosso combustível. Sim. Ele é tudo que a gente precisa. Então, foi a melhor decisão da minha vida, apesar dos meus conflitos de identidade naquela época, que não tinha nada a ver com a minha perna, era eu mesma. Sim. Na verdade, eu passei por uma situação que foi muito doída para mim. Isso colaborou muito para minha confusão de identidade, não, para eu me sentir bem comigo mesma, né? Eu gostei de um rapaz. Eu ia perguntar isso. Muitas vezes, né, a gente vai para aquela questão da paixão, que a gente às vezes acha que aquilo é o amor, e a gente se coloca, a gente mesmo, numa confusão emocional e mental, né, principalmente na adolescência. Né, a gente coloca até quando depois está adulta e nessa idade aqui, você imagina na adolescência, né? Ai, meu Deus! Ai, mas graças a Deus eu tô maravilhosamente bem com o meu hoje. Que bom, glória a Deus. Se Deus quiser, eu vou casar. Opa! Mas eu gostei de um rapaz quando eu tinha 11 anos de idade. E eu era doida com ele, eu era apaixonada, ele era lindo. E aí uma vez a gente foi sair pro shopping, nós dois. Que idade vocês tinham? Ele era muito mais velho, eu nem lembro que idade que ele tinha, mas ele era muito mais velho que eu. Ele tinha uns 18, eu era muito novinha. Gente, que horror. E seus Quando pais, eu paro pra... Eu fui pais? escondido. Eu fui escondido. Mãe, ela nem tá ouvindo. Ainda bem. Você conta. Depois eu conto. Depois ela vê. E aí eu saí...
Gente, pelo amor de Deus, graças a Deus que eu encontrei Jesus. Mas aí eu saí escondida com ele pro shopping. Aí, fazendo nada demais. Mas assim, a gente foi pro shopping e aí ele encontrou uns amigos dele lá. Quando ele encontrou esses amigos dele, ele ficou esquisito. Porque assim, gente, eu usava um trambolho na minha perna antes de amputar. Eu andava, fazia barulho, parecia que tinha uns patinhos andando atrás de mim, fazendo quen. E aí, ele encontrou esses amigos dele sem querer, e eu vi que ele ficou estranho comigo. Falei, bom, tá bom. Aí eu vi que ele tava, tipo assim, desviando de tal. E aí, eu percebi, falei, bom, ele deve estar com vergonha por eu estar aqui, enfim. Só que aí, os amigos dele começaram a falar, você agora tá fazendo ação social, saindo com deficiente. E essa menina aí, sem perna, e eu tinha perna, o menino nem sabia, tava falando que eu não tinha perna, mas eu tinha perna. E essa menina sem perna aí que você tá saindo agora? E ele todo desconcertado, assim, não, cara, eu nem conheço ela tá forçando a barra aqui comigo e tal. E aí foi uma crise que eu não falei nada na hora, fiz a plena, falei, Rebeca, segura o coração. Você só ouvindo, assim, só ouvindo, mas foi uma facada, assim, tipo assim, cara, é verdade. Como é que vai ser? Tudo bem que esse menino nem sei onde é que ele tá, que Deus abençoe sua vida, viu? Mas eu nem sei onde é que ele tá. Mas eu comecei a pensar como é que seria a minha vida amorosa. Sim. Entendeu? Como é que eu ia encontrar alguém que me aceitaria sendo deficiente? Sim. Pra mim, a deficiência sempre fez parte de mim, então eu não sei o que é não ser deficiente. Então, assim, Pra você, isso é normal. normal. Daí, quando você se impactou ali por perceber que para os outros não era normal. Né? Então, assim, essa foi uma coisa que colaborou muito para essa minha crise. Eu lembro de uma vez que minha mãe chegou em casa e eu tava chorando muito, porque eu falei assim, mãe, eu acho que eu não vou conseguir alguém que me ame por causa da minha deficiência. Foi confuso demais para mim, tão novinha tendo toda essa... Eu nem lembrava dessa situação. Mas foi tudo muito confuso para mim, né? E tipo assim, se a gente não estiver atenta, Satanás, ele vai se aproveitar de cada uma dessas coisas mínimas para trazer confusão para nossa mente, para desviar do caminho mesmo. E para desestruturar a gente também. Enfraquecer. Mas... Olha, graças a Deus, eu e meu namorado, a gente faz faculdade juntos. Nós estamos defendendo o nosso TCC juntos. Como vocês conheceram? Na faculdade. Nos conhecemos na faculdade. Ele é o aluno mais inteligente da turma. Olha lá! Ele é maravilhoso, gente. A gente não expõe nosso relacionamento nas redes sociais. Vocês estão quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Antes dele, eu tive um relacionamento de 5 anos com um rapaz maravilhoso, maravilhoso. Ele foi muito especial para mim. Ele fez parte desse meu processo de amputação. E ele me fez, tanto o anterior como o atual, eles me fizeram entender que isso aqui é só um detalhe, sabe? Quando a gente encontrar alguém que vai nos amar de verdade, né? Que se Deus quiser vai ser esse, se não for, também que Deus abençoe o próximo. Mas, quando a gente encontrar alguém de verdade, essa pessoa vai nos amar apesar das nossas características físicas e vai nos amar por quem a gente é, né? Então, assim, eu não tive mais essa preocupação no meu coração em relação à minha imagem do que os rapazes pensariam a meu respeito, né? Na verdade, eu me sinto muito segura com a minha imagem, graças a Deus. E ele, como que ele conta, assim, que o que mais encantou, que ele relata? Ele teve os medos dele, às vezes também de... Eu querendo que ele estivesse aqui para contar também a questão que o outro tinha, né? Esse primeiro que você comentou, de o que os amigos vão achar ou não. Ele sempre foi muito seguro. Parando rapidinho o meu bate-papo aqui com a Beca Costa para dar um recado para vocês. A música Luz de Jesus, Meu Louvor de Adoração, está disponível no canal do YouTube Karina Bach, o videoclipe. Para você assistir, a gente deixou aqui embaixo, na descrição, o link para vocês. Confiram e louvem comigo. O meu primeiro namorado, nós crescemos juntos. Então, assim, ele era melhor amigo do meu irmão, né? A família dele, eu já era muito, muito junta da família dele. Já era muito normal. Eles sempre respeitaram muito o meu ministério.
E o meu segundo namorado, ele nem percebia, assim, tipo assim, a gente se conheceu agora, você já é amputada, tudo tal, mas ele nem lembra, na verdade. Mas aí nós trabalhamos juntos, nós estamos defendendo juntos o nosso TCC, que é em relação também vai para a área científica de amostras que demonstram que a amputação, ela é um escape para quem tem alguma deficiência congênita ou teve algum acidente que deixou alguma deficiência, alguma sequela. Mas é principalmente para trazer pro público, porque eu queria ter lido um artigo que dissesse tudo isso que a gente está coletando agora, de falar, olha, você pode amputar porque vai dar tudo certo e tal, dependendo do caso, né? E Deus trouxe também o propósito e um ministério pra gente no trabalho também, né? Tudo foi caminhando de uma forma maravilhosa. E tô doida pra defender meu TCC, não tenho nem ideia de como vai ser. Mas eu tô muito feliz com tudo que Deus tem feito, muito feliz por Deus ter trazido pra minha vida uma pessoa que me ajudasse e caminhasse junto comigo, né? Que a gente caminhasse juntos em direção a esse propósito. Ele é cristão também? Ele é cristão, com certeza. Julgo desigual de jeito nenhum. Você conheceu na faculdade, porque isso facilita muito, né? Porque com você certeza. tem a mesma visão. Né? Porque eu falo que ser cristão não é o título. O cristão de verdade, ele busca seguir o que Deus orienta. Então, isso já é uma segurança para o parceiro também, porque você sabe que aquela pessoa, não só o que se diz cristão, mas o verdadeiro cristão que segue e conhece a palavra de Deus, o caráter dele, ela vai evitar estar mentindo, ela vai evitar tratar mal o outro, ela vai ter ações que condizam com a fé real. Né? Então, isso já é... Por isso que a gente fala, né? Cuidado na hora de escolher alguém. Né? Você ter alguém que tem a mesma fé já te dá essa segurança. Sim. Né? Da mesma visão. Mesmo propósito. É muito importante. Eu não sou casada, mas desde pequena eu sempre tive... Você se imagina assim, com filhos, família grande? Como que você se imagina? É cedo para perguntar sobre isso, gente. Olha, porque para mim aqui já está até tarde para perguntar. Mas é cedo perguntar para uma menina de 22 anos. Porque eu já sonhava com filho desde criança. Eu vejo minhas fotos com bebezinho, carrinho de... Gracinha. Eu gostava já desde pequena. Eu não me imagino mãe. Não? Não, porque assim, eu sou... Eu já imaginei você lá com o bebê. Olha eu, já fazendo uma viagem. 7 filhos. Já imaginei. Então, assim, eu quero ser mãe, mas eu não me imagino mãe. Porque eu acho que é uma mudança de mentalidade total, né? Você tem que viver para uma outra pessoa, né? Aquela vida depende de você. Com certeza. Mas eu quero ter 2 filhos, eu já tenho os nomes. Que é Israel e Isabel, que é em homenagem à vovó. Mas assim, casada, eu me imagino casada, com certeza, com certeza. Acho que daqui uns 2 anos e meio vai dar certo. Você faz assim um checklist? Você já tinha um cronograma? Preciso conhecer tanto tempo. Para pegar na mão tem que conhecer tem que ficar um ano junto. Eu já fiz corte. Então, me explica o que é isso. A corte é quando a gente tem um relacionamento sem beijos, segura na mão, tudo tal, mas é como se você conhecesse a pessoa mais assim, conversando e tal. Sim. Vocês têm um propósito, um relacionamento sério, mas não tem toque físico, nem nada. E quanto tempo? Existe um prazo? Tipo, corte tem que ser tanto tempo então, ou não? A corte eu fiz no meu antigo relacionamento, né? Que durou 5 anos. Nós fizemos corte e isso foi muito bom para que a gente não se machucasse tanto. E também porque, assim, eu era muito nova quando eu comecei a namorar o George, né? Que é meu ex-namorado. E isso foi muito bom para preservar a nossa pureza sexual, preservar também a conexão que existe, porque a gente sabe que existe uma conexão e há um sobrenatural através da relação, né? Claro. Mas também o beijo é o início disso tudo, né? Sim. Então foi muito, muito precioso para mim ter sido cortejada, respeitada. Sim. Isso, o respeito também acontece quando não há corte, né? Mas eu me sinto privilegiada. Mas E agora nesse relacionamento? Não é corte. Mas
com tudo muito claro, assim, não. Aqui não. Aqui não, meu filho, aqui não. A gente sempre fica perto, não ficamos sozinhos, né? Porque eu acho. Vocês estão se guardando pro Estamos, casamento. com certeza, com certeza. Eu fui a uma esteticista há um tempo atrás, e aí ela falou, eu fui viajar, fui fazer a depilação, enfim. Aí ela falou assim, você vai sair com o namorado, não sei o quê. Eu falei, vou, mas por quê? Aí ela começou a perguntar se era por isso. Eu falei, não, eu me guardo fisicamente pro meu marido. Claro. E ela ficou espantada, porque realmente é muito raro a gente ver isso, né? As pessoas se guardando sexualmente. Sim. E eu me sinto privilegiada por isso. E ele teve esse entendimento desde o início também? Desde o início. Minha filha, se dá sinal vermelho, eu já falo assim, vai pra sua casa. Não vamos mais. Já fica com a campainha. Não, porque você tem que vigiar, não é? Vigiar o tempo todo. Não é assim, achar, agora eu sou uma santa, porque o nosso corpo fala, a gente tem o nosso instinto, né? Então é por isso que eu falo aqui na questão de atuar, de fazer cenas de beijo, de contato em novela. Não é porque agora virou puritano, agora virou assim, porque o contato físico muda, te traz sensações, desperta outras coisas. Então, por mais que a cabeça às vezes separa, isso aqui é trabalho, isso aqui não sei o que, se começa... Conecta, com certeza. Então, a gente tem que cuidar mesmo. Eu acho linda a postura de vocês. Obrigada. E eu também vou me guardar agora. Arrasa, mulher! Com certeza, eu tenho total entendimento hoje sobre o quanto o nosso corpo faz parte do nosso ser e é importante. Então, se eu já tinha o zelo com questão à minha exposição, quanto mais é o toque, quanto mais a entrega do corpo, é muito sério. Então, cuidado, gente, com a liberdade e a libertinagem. Cuidado com a liberdade em poder fazer tudo e achar que isso é uma bandeira de superpoder da mulher, porque não é. Porque não é. A nossa liberdade é ter poder. Como a gente usa ela é que nos torna poderosas ou não. Então, cuidado com de que forma, né, estamos usando a nossa liberdade. E é lindo porque a gente vê que é uma escolha sua, consciente. E você ter alguém ao lado que respeita isso, que tem essa visão, é de Deus. É de Deus mesmo. É de Deus. E é para aqueles que estão lá buscando caminhar com Ele, buscando em obediência, que estão tendo entendimento. Que eu falo, não basta só falar, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu sou servo, eu sou isso. E não tem entendimento. Porque servir é uma decisão. É uma decisão a partir do momento que você compreende, né? E você inspira outras amigas também do seu ciclo próximo? Assim, elas pedem conselho? As que já passaram que não estão com a campainha. Como que elas enxergam então, isso? Ou você convive mais com meninas que também já são da mesma fé ou que são casadas? Então, eu tenho... Como é o tricô das amigas ali? Eu tenho um privilégio muito grande de ser líder de jovens e adolescentes da minha igreja, né? Ai, que bom! Então, assim, é um momento muito gostoso que eu tenho quando eu chamo... Eu gosto muito de fazer noite do pijama. Então, eu chamo as adolescentes lá pra casa e a gente conversa. A gente já teve tantas conversas que geraram cura, sabe? Conversa assim... Conversa leve mesmo, sem ser aquele negócio que vamos sentar aqui e vamos conversar agora sobre isso. Quais são os maiores questionamentos que você percebe vendo de fora das meninas da sua faixa etária? Assim? Eu acho que é delas... Tipo assim, quando elas não sabem o valor delas, né? Foi até um momento muito precioso. Dependem do reconhecimento do outro, da aceitação do outro. Também, né? De se submeter a situações que não são legais por querer aceitação, por querer ser amada por alguém. Também a vulgaridade é uma questão muito, muito falada, né? De querer mostrar o corpo. Sim, porque nossa cultura hoje em dia exalta muito isso. Exatamente. Né? Então a gente parece que tá sendo retrógrada se não tiver... a gente não está vivendo nessa época se não estiver seguindo aqueles padrões. Só que aquele padrão é que está fora. Está fora do que Deus nos orienta. Exatamente. Então, assim, são momentos muito preciosos que eu tenho de sentar com elas. Elas são mais novas que eu, né? Tem 15 anos.
e ver essa sede que elas têm por Deus e também a responsabilidade que eu tenho como líder de aconselhá-las de uma forma correta. Mas eu entendo que não sou eu falando, mas é o Espírito Santo ministrando o coração dela, sabe? Então, eu sempre clamo a Deus por sabedoria. Sim. Porque eu não quero nunca que essas meninas sejam defraudadas. Se eu pudesse, eu colocaria todas em uma caixinha. Eu faria questão de escrever no coração delas o valor delas, para que elas não se submetessem a nenhuma situação que viesse a violar a integridade delas emocional, física. Mas eu sei que a gente não consegue. Por isso que eu fico com medo de ser mãe. Porque se eu sou assim com as minhas lideradas, imagina com os meus filhos, né? Sim. Mas é um privilégio enorme poder sentar no sofá lá de casa, sentar no tapete lá de casa e poder ouvir e também compartilhar um pouco da nossa vida. Porque nós somos pessoas diferentes, mas nós passamos por situações parecidas, né? Nós temos os mesmos conflitos internos, nós temos as mesmas dificuldades que às vezes não é exposta, porque a gente não precisa ficar falando do nosso problema para todo mundo também, né? Mas é uma delícia. Se você tem uma célula, uma igreja baseada em células, né? Que a gente se reúne na casa. É um momento muito precioso quando você tem de estar em comunhão com as pessoas e poder abrir o seu coração. É muito precioso mesmo. E você tem feito isso também através das redes sociais, né? Sim. Porque é uma maneira de conexão com outras pessoas, outras mulheres. Como que você escolhe os temas que você vai passar? Isso é algo que você percebe o que elas estão precisando? Sim. Ou é algo que você fala, poxa, hoje eu quero falar sobre isso? Sim, entendi. Ou é uma troca? Então, eu tenho muita cautela com as minhas publicações, porque assim, hoje todo mundo fala de tudo, todo mundo é entendedor de tudo. Sim. E eu acho isso muito perigoso, porque eu tenho no meu coração que cada pessoa, ela é um universo de experiências. Não tem como eu querer opinar na vida dela sem saber tudo que ela passou, né? Então, eu penso muito antes de publicar. Sim. Tenho muito medo de ferir alguém através do que eu publico, sabe? Porque a gente não sabe como a pessoa vai receber aquilo que a gente fala. A gente não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Se aquilo que eu vou falar é um gatilho. Sim. Mas eu busco fazer tudo baseado na palavra. Porque não sou eu que estou falando. Claro. Né? Deus instituiu e eu estou apenas fazendo Ctrl-C, Ctrl-V lá. Por mais que a gente, às vezes, tenha uma ideia, a gente fique como, né, por sabedoria mesmo, por zelo da palavra de Deus, a gente tem que olhar e falar, deixa eu ver se está tudo de acordo, se não tem nada que eu esteja infringindo algo aqui que eu não esteja percebendo, né? Porque é uma ferramenta muito forte a rede muito social. forte, a gente não tem ideia do alcance, né? E sempre antes de publicar, eu mostro para minha mãe. Se eu vou publicar um texto, eu leio para minha mãe, leio para o meu pai. Falei, gente, eu falei alguma besteira aqui antes de publicar? Mas é incrível como as coisas que mais viralizaram nas minhas redes sociais, como foi especificamente o Espírito Santo que trouxe para o meu coração para publicar. Quais né? foram os temas? Eu tive um tema que eu publiquei uma vez sobre a comparação, né? Sobre a gente amar quem a gente é e buscar sempre melhorar para que Deus se alegre com a nossa melhora. Sim. E eu recebi o feedback de muitas mulheres que estavam precisando ouvir isso. Eu falei, gente, eu estou falando não é porque eu sou a conhecedora, mas porque eu precisava ouvir isso também. Sim. E também uma outra publicação que eu fiz, que foi da Dona Maria do Rosário, que foi uma das minhas pacientes. Que ela é uma senhora que ela sofreu um AVC. Ela teve perda da visão, perda da audição. E ela passou pelo processo da amputação também. E aí, em uma das nossas sessões de fisioterapia, que ela foi colocar a prótese com a gente, eu trabalho na Rehab Brasil, junto com o Júnior, que é o dono, Ismarino Júnior.
E ele me deu o privilégio de trabalhar na parte de reabilitação. Ele confecciona as próteses e eu fico na reabilitação com os pacientes. Você vai na reabilitação emocional ou na física mesmo? Ou é um misto? Não sendo espiritual, você faz a reabilitação geral ali, né? Emocional, espiritual, física. Assim, não sendo antiética querendo entrar na parte do psicólogo, claro, porque mas, assim, Deus nos capacita. Sim, né? Quem tem a sensibilidade aproveita daquele momento para dar algo mais também, né? Uma das coisas que meu chefe falou que ele gosta muito em mim é justamente porque vai além daquilo da pessoa começar a andar. A pessoa se sente bem consigo mesma. E é o Espírito Santo na minha vida, gente. Não tem nada a ver comigo. É o Espírito Santo mesmo. E aí, numa das sessões com a Dona Maria do Rosário, ela tem um pouco de audição, né? E eu perguntei assim, Dona Maria, o que a senhora faz para ser tão forte depois de tudo isso que a senhora passou? E ela falou, minha filha, Deus é quem me torna forte. A minha força vem de Deus. Vem de Deus. Eu falei, poxa, eu já sabia disso, né? Mas como é maravilhoso a gente ouvir alguém falando isso com convicção. Ela é uma senhora de 85 anos. Nossa, foi impactante. Exemplo, né? E aí eu fiz um vídeo com ela. Enfim, as pessoas ficaram impactadas também pela história da Dona Maria do Rosário. E o maior privilégio de tudo isso que eu vivi é poder hoje vivenciar a melhora dessas pessoas, sabe? Também a gente, no consultório, a gente conversa, vai além daquilo que fala da deficiência, mas já pude orar com muitos pacientes, falar a respeito de Jesus. Então, Deus tem propósito para tudo, gente. Se eu não fosse amputada, eu não teria a autoridade que eu tenho para tratar de um amputado, claro, né? Que eu posso falar, olha, eu entendo a sua dor. Então, Deus preparou tudo. Ele me capacitou, me forjou para que eu tivesse a oportunidade de estar com essas pessoas hoje. Com certeza, com certeza. E ter essa percepção é o que torna ainda mais lindo todo o seu trabalho. Obrigada. Né? Porque às vezes as pessoas estão lá e não sabem de onde está vindo a força, não dão reconhecimento a quem deve. E quanto mais a gente o reconhece em nossas vidas, mais a gente cresce, mais ele capacita, mais ele possibilita. Tanto que as pessoas falam, poxa, mas mais importante é quando a gente se ajoelha e está no momento a sós com Deus. Sim, ali é que é dado o start, ali que ele te dá o combustível. Mas o combustível deve ser usado na vida. Com as outras pessoas. E isso é uma demonstração, né? Dele sendo usado através de você. Amém. Né? Para impactar outras vidas, para curar outras vidas. Porque ele restaura. Às vezes ele não restaura o nosso sonho. Porque às vezes, como você disse, ele tinha um sonho. Eu tinha um sonho, eu achava que a perna ia crescer, imaginava. Então ele não restaura o nosso sonho. Ele restaura mais. Ele restaura nós como um todo. Ele vai além. Ele restaura a nossa paz. A nossa paz. E excede todo o entendimento. Por quê? Porque quem vê de fora julga e fala, poxa, mas eu não estou entendendo que paz é essa. Essa paz excede o entendimento, o nosso próprio entendimento, o entendimento de quem vê de fora. Porque não é sobre os nossos sonhos, é sobre os sonhos de Deus, que são maiores e melhores que os nossos, mesmo. Você é um exemplo disso. Obrigada. Né? Ele fala, ele não restaurou só isso. Né? Ele não restaurou aquilo que você pediu, aquele sonho, ele restaurou você por completo. E está restaurando, e está aperfeiçoando, e está lapidando. E é lindo ver o que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida. Obrigada, Cá. Eu queria que você deixasse algumas palavras para quem nos ouviu, um aconselhamento para os jovens que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que todo mundo aprende muito, né, com a sua história. Não só os jovens, eu estou aqui, já aprendi tanto. Já aprendi tanto e me sinto muito feliz. Com cada oportunidade, cada convidado que vem aqui. Vocês falam, poxa, você tem me edificado tanto, o seu podcast. Não é o meu podcast, gente, é o nosso podcast, porque eu também aprendo tanto, é uma troca tão boa. E quando a gente fala, a gente também exalta ainda mais a Deus, a gente o adora. Então, a gente sai daqui alimentada, né, feliz. Cheio de combustível. Cheio de combustível para ir para o mundo, para ir para o mundo falar.
que adianta você se encher de combustível no seu quarto secreto e ficar lá só recebendo os louros para a sua vida? Ele dá tanto combustível que transborda tanto, que é para você ir para a rua falar, que é para você ir nas suas ações, deixar que a palavra dele fale através das suas ações, do seu convívio com as outras pessoas, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Não é só um quarto secreto. É ali que você se carrega, é ali que você... Mas quando ele começa a transbordar, você precisa compartilhar. O que eu mais desejo é que você encontre a fonte desse combustível que está em Jesus, que está no Senhor, no Criador. E a partir daí que você transborde para o mundo com todos os aspectos da sua vida. E você me fala mais, me fala para essas pessoas que estão te ouvindo. Eu queria que você deixasse realmente um conselho, a tua visão sobre de que forma elas podem encontrar isso que você encontrou. Fechado. Quando a gente passa pelas situações difíceis, eu entendi que às vezes a gente está com a situação difícil aqui e isso impede que a gente tenha a visão de um todo. Então, quando você estiver no seu quarto e quiser ter o seu tempo com Deus, peça para Ele que Ele abra a sua visão, para que Ele te dê uma visão de fé e de confiança, não naquilo que você pode fazer, não naquilo que as pessoas podem fazer por você, mas naquilo que Ele pode fazer. Peça pela paz que excede a todo entendimento, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então busque ao Senhor e Ele vai conceder essa paz ao seu coração. A situação à sua volta, talvez ela não vá mudar. Não vai mudar. Gente, eu tô aqui com a minha perna maravilhosa, mas o meu desejo era que eu tivesse a outra lá atrás, né? Hoje eu fico até feliz. Eu tava na Disney e as crianças paravam e ficavam assim: eu quero uma perna igual a sua. Eu tava querendo ver se eu achava uma meia de brilho assim pra mim, uma meia calça. Juro que eu achei tão lindo. Eu tô brilhando pouco, eu queria um brilho aqui, porque vou achar uma meia. Então, assim, as situações à nossa volta, talvez elas não mudem, mas há algo que é eterno e que não muda mesmo, que é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então não tenha medo, porque aquele que governa todas as coisas está com você e Ele luta por você. E peça mesmo, para que Ele clarifique a sua visão, para que você não se... Você vai ter medo, eu tive medo, eu chorei, eu senti dor, mas é muito bom quando a gente também experimenta do sobrenatural de Deus, que é essa paz, que é essa alegria. Quando eu falava que eu ia amputar minha perna, né, que foi uma decisão, as pessoas falavam assim: Rebeca, eu acho que você não está entendendo o que você vai fazer. Não é cortar cabelo, não vai crescer de volta. Eu falei: querida, eu já entendi que amputação, o que é amputação, eu já entendi. E sei que Deus vai me sustentar mais uma vez nessa situação. Então, meu desejo é que a paz do Senhor possa adentrar a sua casa, adentrar o seu coração, que você entregue a Deus os seus desejos, os seus sonhos e submeta à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E Cá, muito obrigada pela preciosidade que foi o nosso momento juntas. Eu que agradeço. Eu vou lá na sua casa sentar no seu tapete. Vai, a gente vai conversar muito. Eu já não sou tão jovem, mas eu gosto dessas coisinhas assim. Eu adoro. Esses momentos de mulher, assim, de ficar batendo papo. É maravilhoso. Obrigada, viu, princesa? Eu que agradeço. Demais, demais. Eu queria que você cantasse um pouquinho. Com certeza! Nós, porque a gente cantou pouco aqui. Eu queria ter a honra de te ouvir pessoalmente. Com certeza. Deixa eu só raciocinar aqui pra... Pensa em alguma... Pensar na música rapidinho, tá? Alguma que você queira e se tem um porquê, né, por trás, né? Dela, de você escolher. Uhum. Eu vou cantar, então. É uma música que não é minha, mas que é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Bruna Carla. Ela já esteve aqui. Ela é maravilhosa, não é? Ela é. Um toquinho de gente igual eu. Eu também, gente. É só o salto que é grande. E a música que fez parte e foi a mudança da minha vida, porque foi a primeira música que eu cantei no Raul Gil.
Você quer que eu cante ela inteira? Claro, Você quer que eu cante ela um pedaço? Como é que você quer que eu cante? Tem quantos minutos? 25? Depende 1h10. Pode cantar. Eu pego o Henrique da escola. Pronto, volta e continua. Canta. Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Foi rapidinho. Mas eu já tava... Vai, agora você falou que ia cantar mais. Canta mais um trecho ou outra tá música. Bom. Eu vou ficar aqui, ó. Só curtindo, gente. Tchau. Tô aqui, ó. Ah, beleza. Deixa eu pensar em outra, então. Que rapidinho. lindo. Isso é só a sua mãe te ajudando? Além do seu dom, do seu talento, é só a ela minha mãe que te ajuda na Olha, aula? gente, eu sou uma pessoa que só funciona na pressão. Assim, enquanto não bota pressão em mim, eu tô lá, assim, vivendo tranquilamente. Quando você for mãe, você vai ver o que é pressão. Você vai ver como você vai funcionar rápida. Então, antes do Raul Gil, antes das apresentações no Raul Gil, a minha mãe falava, filha, você tem que ensaiar, você tem que cantar. Aí minha mãe alugou uma caixa de som com microfone, e aí ela eu ficava cantando trocentas vezes a mesma música. E ela tinha olha, assim, mas aqui... Olha pra câmera, sorri, postura. Até hoje não tem a postura que ela pede pra eu ter, que eu sempre sento assim. Mas a minha mãe é a minha melhor amiga. Ela é muito preciosa. Você usa a sua voz lindamente. Obrigada. Deixa eu pensar em outra música, então, rapidinho pra gente, que o horário tá curto, né? Peraí. Tá. Reconstruir meus muros, erguer os meus sonhos, dizendo, Senhor, tudo posso vencer, buscar a força em Deus e ouvir de sua voz, dizendo, não temas, apenas confia em mim. Essa é minha! Essa é minha! Menina. Composição do Anderson Freire, mas ela tá em todas as plataformas digitais. É só você procurar por Beca Costa. Tem canal no YouTube, tudo, gente. Que lindo. Canal da MK também, tá todos os clipes lá. Um mais lindo que o outro. Ah, eu sei, eu acompanho. Obrigada. Agora você tem uma seguidora eterna aqui, ó. Até lá em cima a gente vai estar se seguindo. Estamos juntas. Pra sempre. Obrigada, viu, Cá? Eu que agradeço, que você continue sendo essa luz para o mundo, que Amém. você continue sendo esse exemplo de força, de fé, Amém. Inspirando tantas vidas. Amém. Que você tenha uma vida abundante mesmo dessa paz, Amém. Dessa alegria e de tudo aquilo que Deus provê. Porque já a sua entrega já é um exemplo disso. Quando a gente entrega, Ele retribui, né? Nós não estamos buscando pela retribuição. A gente está entregue e Ele nos surpreende a cada dia, né? Então, eu que agradeço pela oportunidade de tê-la aqui, de compartilhar com a história com tantas pessoas, né, que às vezes passam por situações tão complexas ou menos complexas e não sabem aonde se amparar, não sabem aonde criar forças para seguir, né? Então, se você está aí, nos ouviu todo o testemunho da Beca, busque nas redes sociais que tem muito mais, que ela compartilha no YouTube, no canal dela, e sinta-se fortalecido. Então, não se entregue para a dor, porque nós não somos feitos para desistirmos. Nós temos um Pai que é forte, que Ele nos levanta. Então, não somos coitadinhos e coitadinhas. A dor faz parte, mas a cura vem dEle. A cura vem dEle. A cura da alma, a cura do espírito, a cura do nosso físico. Tudo vem dEle. Então, quando a gente compreende isso e a gente entrega e a gente vive com gratidão, a gente entende a frase não temas, que tantas pessoas fazem. Não temer é confiar. Não temer é saber aguardar. Não temer
É saber que apesar de todas as provações, seremos levantados, seremos fortalecidos, seremos amparados. Que apesar de todas as lágrimas, iremos sorrir e teremos paz, apesar de todos os problemas. Porque teremos a nossa alma, o nosso espírito restaurados. Jamais se esqueçam disso. Não percam Deus de vista, não percam a salvação de Cristo. Ele vai salvar eternamente, mas Ele já salva aqui, das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas angústias. Ele salva, Ele salva, Ele salva. Que você sinta-se fortalecido hoje e sempre, eternamente, com todo o meu coração. Até o próximo, positivamente. Até rimou, hein? Arrasou! Deus é bom. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Um beijo.